Hoje, queridos irmãos, também estamos na véspera, uma hora de provação, que em breve vai chegar ao mundo. E Jesus também nos insta a prepararmos, a redobrarmos a nossa preparação espiritual. Hoje Cristo continua a falar connosco. Acreditas em mim, mesmo que me tenhas negado no passado, ou esta semana que passou? Amas-me, mesmo que ultimamente não tenhas vivido como um discípulo? Hoje o Senhor convida-nos a aproximar-nos da sua mesa. E lembra-se daquilo que Pedro aprendeu com Jesus. O amor cobre uma multidão de pecados. Por isso que Jesus morreu na cruz. Nós podemos recomeçar hoje novamente. Porque Ele vive. Porque Ele vive. Oro para que nesta manhã de sábado a paz de Jesus alimente a nossa alma e traga sossego ao mais íntimo do nosso ser. Ele está ao leme de todas as coisas. Depois de um período de interregno que nós designamos como Páscoa, que significa passagem e libertação, nós temos a oportunidade de estar novamente juntos. Faz hoje 8 dias, estava com um grupo de jovens numa cidade chamada Ouarzazate, a cidade mais próxima do deserto do Saara, em Marrocos, e nós tivemos o privilégio de adorar o nome de Deus ali bem pertinho. E hoje nós podemos ainda apreciar mais a possibilidade de adorar a Deus em liberdade, porque neste país, caracterizado ou tendo o Islão como religião dominante, existem restrições à liberdade religiosa. Mas depois de um chá de menta, de cuscuz, os nossos jovens já não podem ouvir falar em cuscuz, e que fez-me lembrar a experiência do maná. Todos os dias eles tinham maná para comer e tiveram que apreciar o maná. Nós hoje temos o privilégio de desfrutar também do maná espiritual. Sabem que a realidade não é tudo aquilo que os nossos olhos veem. Por cerca de 100 mil euros o corpo e 50 mil euros a cabeça, a empresa Alcor nos Estados Unidos conserva cadáveres através da criogenia até que a ciência possua conhecimento e capacitação para reanimá-los. O sangue é extraído do corpo e é substituído por líquidos anticongelantes e conservantes. Os cadáveres são mergulhados de cabeça para baixo num tanque com 200 litros de nitrogênio conservado a 196 graus negativos. Este procedimento representa a nossa última tentativa de negação da morte. Mas esta continua a ser a última fronteira. Para o cristão, a morte não deveria ser um até sempre, ou como referem os epitáfios nas campas, eterna saudade. Aliás, se Cristo não ressuscitou, diz o apóstolo São Paulo, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. E nós poderíamos, neste momento, encerrar o nosso culto e dirigirmos para casa. O cristianismo está assente neste ato de vitória de Jesus Cristo. Na imagem, nós temos um túmulo do século I da era cristã. Eles escavavam literalmente uma ou mais galerias na rocha. Do lado de fora vocês podem ver uma pedra em forma cilíndrica que servia para fechar o sepulcro. E o que é que se passava lá no interior? Ora, quem é que preparava os cadáveres? Se olharem com atenção, ainda que esta imagem seja alusiva ao momento em que Jesus Cristo eventualmente poderia ter ressuscitado, eram as mulheres. Simplesmente devido ao machismo da época. Quem entrasse em contacto com os cadáveres era considerado imundo e por isso não poderia oficiar ou participar das cerimónias na igreja, na sinagoga ou no templo, no santuário. Como os homens daquela época achavam que as mulheres não precisavam de ter vida religiosa, eram elas que estavam encarregadas deste ritual. Por isso, quando morria alguém, eram as mulheres que estavam encarregadas de preparar o corpo. E se ficassem contaminadas, não havia qualquer problema.
As mulheres tinham que pentear o defunto, lavá-lo, perfumá-lo, iniciar o processo de bandagem e, em alguns casos, remover as entranhas do corpo. Depois de todo esse processo, colocavam no defunto 2 lençóis, um na cabeça e outro em todo o corpo. E este processo demorava entre 7 a 8 horas. Quando Jesus morreu, as mulheres começaram a preparar o sepulcro. Mas como este processo demorava cerca de 8 horas, chegou o pôr do sol de sexta-feira e elas interromperam a atividade. Elas saíram, deixaram o corpo de Jesus com todos aqueles ungüentos e especiarias, e que alguns de nós também vimos lá nos souks, nos mercados em Marrocos. Guardaram o sábado e no domingo pela manhã dirigiram-se ao sepulcro para continuar o serviço. Mas quando chegaram, queridos irmãos, a pedra estava removida. E quando olharam lá para dentro, o túmulo estava vazio. Por esta razão é que o túmulo vazio e os lençóis serão um argumento poderosíssimo a favor da ressurreição de Jesus. Mas vamos agora ser um pouquinho céticos. Nós temos sempre uma explicação racional para um túmulo vazio antes de trabalharmos qualquer hipótese de ressurreição. Houve algum tempo atrás uma família que comprou um jazigo familiar. Em alguns cemitérios nós podemos ver pela constituição do jazigo o estatuto económico das famílias, porque ali poderão estar todos os membros da família. Eles estavam a processar o cemitério porque depois da exumação de um dos seus membros constataram que o avô não estava lá. A família deduziu então que provavelmente tinham roubado o corpo. Ou então estariam a utilizar as ossadas ou restos mortais para alguma experiência científica numa faculdade. Mas ninguém trabalhou na hipótese da ressurreição. Deduziram, obviamente, que tinha acontecido um roubo. Então, porquê que Jesus se refere à ressurreição? Porquê que os evangelhos nos remetem à ressurreição? A Bíblia refere com intencionalidade o túmulo vazio e os lençóis. Se nós formos ao Evangelho de São João, no capítulo 20, versículos 6, 7 e 8, eu gostaria de convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de São João, capítulo 20, versículos 6, 7 e 8. E vamos ver o que diz o texto. E diz: Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. E o versículo 8 diz: Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Quantos lençóis é que estavam envolvidos no processo de sepultamento? 2. Um era colocado na cabeça e o outro era uma mortalha de linho que era colocada à volta do corpo. Um dos lençóis estava dobrado, aquilo que os arqueólogos chamam também como o eventual sudário. Levanta muitas dúvidas, em que teria marcas do rosto de Cristo, ao seu ADN. O segundo estava inteiro, incólume, sem sequer ser deteriorado. Era como se tratasse de um balão desinflado. Notem que é como se o corpo tivesse saído sem ser desamarrado. E este cenário fora do normal vai produzir crença nos apóstolos. Se o túmulo estava vazio, nós vamos encontrar então a primeira explicação racional. Roubaram o corpo de Jesus Cristo. Seria isto eventualmente. Mas se tivessem roubado o corpo de Jesus Cristo, por que razão deixaram os lençóis? O roubo normalmente é um ato repentino, temporizado. Retirar a envoltura de um defunto iria fazê-los perder tempo. Segundo, Jesus não morreu. Apenas dizem alguns que desmaiou no sepulcro. Então, por que é que deixaram os lençóis arrumados? Os ladrões, quando assaltam as casas, eles não vão lá arrumar a nossa casa. Antes, pelo contrário, eles vão desarrumar a nossa casa. Logo,
não se trataria de um roubo de um corpo. Dobrar os lençóis também nos mostra que não é um ato apressado, houve tempo. E João afirma que Jesus saiu das ataduras de uma forma misteriosa. Recordam-se do processo de ressurreição de Lázaro? Ele, quando saiu mais ou menos assim a saltitar, porque estava preso. E por isso a ordem de Jesus foi: desatai-o e deixai-o ir, porque ele não conseguia caminhar sozinho. Ele estava envolvido num colete de forças. Era muito difícil um defunto ou um aparente defunto conseguir sair sozinho do colete de forças em que estava envolvido. Ora, se Jesus não tivesse ressuscitado, o seu corpo seria depositado numa segunda galeria, como vem ali na imagem. E porquê nesta segunda galeria? Normalmente eles deixavam umas lamparinas, umas lâmpadas, e um sino. Por caso a pessoa não tivesse morrido, e já aconteceu nos nossos dias, pessoas acordarem na morgue, teriam a possibilidade de chamar alguém. E os judeus acreditavam que se as pessoas não tivessem verdadeiramente morrido, passariam 3 dias para poder recuperar a consciência, chamando este estado de catalepsia. Por isso, quando Lázaro morreu, Jesus demorou intencionalmente mais de 3 dias para realizar este grande sinal. Porque senão haveria sempre alguém que diria que Lázaro não estava verdadeiramente morto, estava num estado de catalepsia e por isso voltou novamente à vida. Jesus também demorou 3 dias para ressuscitar, não um período de 72 horas, mas estamos a falar de uma contagem inclusiva. Sexta-feira esteve no túmulo, no sábado e no domingo pela manhã ele saiu. Se Jesus ressuscitasse antes, eles iriam dizer que não tinha morrido. Ora, assim que o corpo estivesse preparado, as pessoas selariam a porta e o corpo estaria ali mais ou menos entre 1 a 5 anos. Eles tirariam, passado 5 anos, os ossos e colocariam em ossuários como aquele que vocês veem, que é supostamente do apóstolo São Tiago, e ali a pessoa estaria até ser sepultada. Nós uma vez encontramos Jesus convidando um discípulo a seguir e ele diz: tenho que primeiro enterrar o meu pai. Na verdade, o seu pai não estava morto. O seu pai ainda estava bem vivo da Silva. Então só quando o pai morresse ele deixaria passar entre 1 a 5 anos e depois então, quando fosse pegar nas ossadas do pai e colocar no vão destes túmulos, então estaria sepultado. Era uma desculpa, procrastinação. E nós muitas vezes também somos assim. Desculpamos-nos. Ainda não chegou o tempo de seguirmos a Jesus de acordo com o que Ele nos pede. Por isso, se Cristo não ressuscitou, a fé cristã, a nossa fé adventista, fragiliza-se. 2 autores judeus e 4 advogados resolveram investigar os factos desde uma perspectiva neutral e cética e concluíram que a ressurreição foi um ato histórico. Analisaram os 4 evangelhos com metodologia rigorosa e todos os factos à volta do mesmo. E concluíram que não houve manipulação, apesar dos estilos diferentes dos evangelistas e das aparentes discrepâncias. Perante esta realidade, os advogados apresentaram um princípio do direito. Eles disseram: as discrepâncias superficiais não significam que nada aconteceu. Antes, pelo contrário, significa que o testemunho não foi resultado de manipulação. Queridos pais que estão aqui, desconfiem quando os vossos filhos combinam e dizem exatamente a mesma coisa. Quando o relato é perfeito, eles combinaram entre si. O mesmo acontece no mundo criminal. Quando há um relato rigorosamente, pode ser uma situação para desconfiarmos. Todas as explicações acerca do sepulcro vazio são baseadas numa doutrina do século XVIII chamado o sistema do circuito fechado. Eles dizem que a ressurreição de Jesus jamais poderia ter acontecido porque a ressurreição não é uma experiência que possa ser repetida. A verdade é que, de acordo com a Bíblia, várias vezes nós estivemos perante a ressurreição
E por isso os autores modernos não aceitam qualquer tipo de milagre, porque não passam no valor científico a verdade suprema pós-moderna. Um senhor chamado Bauer, no segundo século da era cristã, inclusive chegou a dizer que o conteúdo milagroso era um devaneio, era uma loucura dos seus autores. Ele afirmava que os 4 evangelhos foram escritos no segundo século da era cristã, ou seja, muito distantes do acontecimento. Mas a verdade é que ele estava a ser desonesto, porque Robinson, da mesma escola, acabou por dizer que os evangelhos, os 4, foram escritos antes do ano 70 da era cristã, muito próximos da realidade. E nós temos mais documentos, por exemplo, do que outros autores que nós relegamos como referências hoje na sociedade, como filósofos, matemáticos e por aí fora. E os que pregaram pela primeira vez a mensagem da ressurreição foi a centenas de metros do sepulcro. Os ouvintes puderam ter a oportunidade de certificar-se in loco se o sepulcro estava ou não vazio. E de acordo com a Bíblia, converteram-se numa primeira ocasião 3.000 pessoas e numa segunda 5.000. E desses 5.000 estavam lá vários que eram saduceus, que não acreditavam na ressurreição. Está em Atos 6:7. Será que nós temos evidências da morte de Jesus? Sabem que os condenados levavam 39 açoites nos ombros, nas costas, nas pernas, rompendo os vasos sanguíneos, os músculos. E a maior parte dos prisioneiros não sobreviviam aos 39 açoites. Muitas vezes o chicote tinha até ossos de animais. Era um castigo violentíssimo. E Jesus passou por isso, por amor a nós. Nas escavações que foram realizadas no Monte Scopus, na Palestina, os arqueólogos aprenderam muito sobre a terrível arte da crucifixão. Uma cavilha com mais ou menos 10 centímetros, o tamanho deste ponteiro, era espetada na parte frontal dos punhos e atravessava também os ossos do calcanhar. O ar inspirado pelos pulmões era exalado com muita dificuldade e os prisioneiros acabavam por morrer, na verdade, por asfixia. Era uma tortura. E às vezes tinham comichões horríveis e ninguém estava lá para coçar, com animais necrófagos muitas vezes em cima deles. E Jesus Cristo ali estava a suportar esta morte de humilhação na cruz. Abre aqui um parênteses, talvez consigam ver na imagem. Isto é um balneário público existente na época, conhecido também como latrinae, latrinas que foram integradas e inseridas pelo Império Romano. Estas estão de Éfeso. O ato de ir à casa de banho era um ato público. As pessoas faziam negócios sentadas naqueles sítios. Ali no chão veio uma valeta em que corria água e embaixo estava uma cana. Essa cana, as pessoas sentadas espetavam e estava uma esponja, também conhecida como ísopo, ou esponja do mar. Essa esponja era utilizada para lavar as partes íntimas e de seguida era colocada numa bacia com vinagre. Teria a função antisséptica de purificação. A verdade é que ali perto do Gólgota, com certeza que existiria um balneário. E os romanos, querendo humilhar a Cristo, podem muito bem ter utilizado essa esponja que era utilizada para este propósito. E Jesus Cristo foi humilhado ao mais alto nível. Imaginem-se estar nus, praticamente nus na cruz, e darem-nos este tipo de esponja com vinagre para beber. Ele não aguentou mais. A missão estava cumprida por amor a nós e ele esteve disposto a suportar humilhações que nós não temos a noção daquilo que ele passou. Ninguém escapava à arte da crucifixão. Os romanos eram implacáveis. Um judeu rico chamado José, que preparou o túmulo de Jesus, José de Arimateia, ele estaria disposto a oferecer toda a sua fortuna e a sua influência para ter um sinal vital de Jesus, porque ele era um discípulo. As autoridades judaicas, inclusive, pediram uma escolta romana para guardar o túmulo, selando. E se os soldados subornassem ou ameaçassem alguém para tentar remover um túmulo ou a pedra com o selo do imperador, eles seriam condenados à morte. E havia até uma prática. O legionário que fosse apanhado em flagrante delito
A sua roupa era retirada, era queimado numa fogueira, a roupa, e depois ele era executado na mesma fogueira. O verbo utilizado no capítulo 20 de São João para a remoção da pedra é airo, significa levantar a pedra e atirar para longe. Ora, se fossem as autoridades romanas que tivessem removido o corpo, ou as autoridades judaicas, nos anos seguintes era muito fácil aniquilar o cristianismo. Bastava apenas passear os restos mortais de Jesus pelas ruas de Jerusalém ou pelas ruas de Roma. Mas nunca ninguém encontrou o corpo, porque ele vive, porque ele vive. Hoje nós encontramos muitos críticos dizendo que esta foi uma experiência mística, mas quando Jesus ressurgiu, há vários relatos que dizem que ele falou, andou, comeu, fez milagres, abençoou com as suas mãos, tocou. Portanto, a experiência não foi mística, foi real. Infelizmente, as reações variaram. Desde a emoção do encontro à incredulidade obstinada. É interessante que os autores tenham introduzido o testemunho de mulheres para dar força a este relato. Porque na época, o testemunho das mulheres não contava. E se quisessem dar força a um relato destes, jamais poriam o testemunho de uma mulher. Mas os evangelhos mencionam o testemunho das mulheres. E se o fizeram, é porque algo extraordinário aconteceu. Queridos irmãos, há também provas na literatura extra-bíblica. Talmud 107, literatura rabínica, e os judeus não aceitavam o messianismo de Jesus. Eles mencionam a existência de um ilustre rabino chamado Yoshua, que rejeitou a doutrina de um tal chamado Jesus de Nazaré. Este é um documento da época. Outro documento, capítulo 43 do Talmud, eles dizem que numa sessão judicial no Sinédrio é registado a condenação na época da Páscoa de um tal de Jesus. Citaram inclusive 5 discípulos que o acompanhavam. Ele morreu com a pena capital de crucifixão, acusado de enganar o povo e fazer tratados de magia. Um documento da época. Temos ainda mais 2 que eu gostaria de partilhar convosco. Flávio Josefo, na sua obra História do Mundo, ele menciona Talos o Samaritano, que viveu nos dias da morte e ressurreição de Jesus. E diz assim: quando Jesus morreu, densas trevas envolveram a terra. As pedras foram rasgadas por um terremoto em muitos lugares da Judeia. Talos afirmou que foi um eclipse do sol, mas Júlio diz que Talos equivocou-se e, na verdade, o que se presenciou foi uma manifestação sobrenatural. Textos da época que não favorecem em nada o cristianismo, mas que registram o que se passou. Ainda há um último, também de Flávio Josefo. Este Flávio Josefo trabalhou para os judeus, mas a partir de determinado momento começou a trabalhar para Roma como historiador oficial. E no Toledov Josefo, ele diz assim, cá em baixo: nessa época viveu Jesus, homem sábio, se pode ser chamado de homem, pois ele foi quem operou maravilhas, ele era o Cristo, e surgiu a eles vivo novamente no 3º dia, como os profetas profetizaram. E a seita dos cristãos, assim chamada por causa dele, subsiste até hoje. Se várias fontes contrárias ao cristianismo, como esta compilação rabínica, admitem um facto, no mínimo, nós teremos que dar credibilidade ao evento. Como é que é possível na história do cristianismo homens e mulheres caracterizados pelos seus inimigos como pessoas íntegras e retas concordassem em ser espancadas, torturadas, executadas por uma mentira? Não faria qualquer sentido. A ressurreição de Jesus marcou um antes e um depois na história. Os covardes do Getsemane tornaram-se nos heróis do Pentecostes. E esta mudança é inexplicável se não aceitássemos o evento da ressurreição. Consegue imaginar o dano que as 3 negações de Pedro causaram à sua alma? Eu acredito que ele deve ter ficado totalmente desnorteado. Defendeu Jesus com uma espada no Getsemane e depois, perante uma serva, negou-o 3 vezes.
Satanás peneirou para mostrar que Pedro era palha, como nós hoje. Satanás mostrou o que vinha lá no interior do coração de Pedro. Jesus também tinha o incentivado antes a orar para não cair em tentação, porque estava para chegar uma hora difícil. Hoje, queridos irmãos, também estamos na véspera de uma hora de provação, que em breve vai chegar ao mundo. E Jesus também nos insta a prepararmos, a redobrarmos a nossa preparação espiritual. Mateus 26:75 diz que Pedro chorou amargamente. Saiu daquele pátio e sentia-se como um lixo. Quem é que já não se sentiu como um lixo? É difícil levantarmos-nos depois de levarmos este tipo de surra. Mas é curioso e intencional que Jesus aparece na praia depois da sua ressurreição e vai encontrar-se com Pedro. E São João 21:7 diz que Pedro sai do barco. Este é o episódio da pesca milagrosa. Pedro estava praticamente nu no barco, veste uma túnica e vai a chapinhar com toda a sua força em direção a Jesus, porque ele percebeu que era Jesus. Ele estava tão desesperado como os leprosos para alcançar o Mestre. Assim que Jesus serviu o pão e o peixe, as perguntas de Jesus começaram. Simão, filho de Jonas, tu amas-me mais do que a estes? Vocês sabem que Pedro ficou surpreendidíssimo com a pergunta. Ele estava à espera que Jesus lhe puxasse as orelhas, porque 40 dias antes, lá na crucifixão, Pedro tinha negado. A última vez que tinham estado juntos foi uma experiência negativa. Ele esperava um ato de penitência, ele esperava um castigo, ele queria até prometer a Jesus: eu não vou voltar a fazer. Se houvesse algum caminho de volta às boas graças de Jesus, certamente na percepção de Pedro teria que existir uma conversa difícil sobre aquela noite horrível. Mas acontece, queridos irmãos, que não é assim que nós acedemos à graça de Jesus. As 3 perguntas de Cristo foram intencionais, pois alcançavam os danos das 3 negações de Pedro. Estavam a funcionar como um cataplasma espiritual, ou seja, um remédio que é colocado sobre a ferida para retirar a infecção. As perguntas de Jesus tiraram as toxinas do fracasso de Pedro. E isso ainda hoje funciona conosco quando falhamos. Eu gostaria que imaginassem, antes de descermos lá abaixo, o tom da voz de Jesus. Será que nós conseguimos captar o seu tom de amor? Como se ele estivesse a dizer: Pedro, apesar das feridas do teu coração, apesar do desânimo, apesar do teu desapontamento, será que tu ainda me consegues amar? Será que tu ainda me consegues amar, Pedro? Eu morri e ressuscitei por amor a ti. Por isso a pergunta do Senhor não é acusadora. É o cortejo do noivo que está a conquistar o amor de Pedro. O ministério de Jesus naquele dia não foi tanto de perdão, mas sim de restauração. Cada vez que lhe perguntava, Pedro provavelmente a chorar. A chorar. A Bíblia não diz, mas está implícito. Pedro a chorar. Lembrava-se daquela noite e respondia: sim, Senhor. Tu sabes, eu te amo. E chorava. 3 vezes o Senhor lhe perguntou. Mas a graça é extraordinária. Jesus deu-lhe uma nova oportunidade. 3 vezes na presença dos outros discípulos. Pedro finalmente assume-se como discípulo. Ele chora. E há tanto tempo que ele pedia ao Senhor esta oportunidade. Ele pensava que ela nunca viria, porque Jesus tinha morrido. Senhor, se eu pudesse voltar atrás e pudesse voltar a assumir-me como discípulo diante da sociedade, eu gostaria tanto. Mas Jesus estava morto. Mas agora ele tem a oportunidade que todos nós gostaríamos de ter. O Senhor ressuscita. E as 3 perguntas de Jesus estão relacionadas com os 3 atos de negação de Pedro. Isto é restauração. Jesus reverte as negações e ajuda-o a assumir-se finalmente como discípulo. Perdoa-te, Pedro. Retiro-te a culpa, Pedro. E retiro-te a vergonha, Pedro. Trabalha comigo. Sê meu pastor. Hoje Cristo continua a falar connosco. Acreditas em mim, mesmo que me tenhas negado no passado, ou esta semana que passou? Amas-me,
mesmo que ultimamente não tenhas vivido como um discípulo? Hoje o Senhor convida-nos a aproximar-nos da sua mesa. E lembrem-se daquilo que Pedro aprendeu com Jesus. O amor cobre uma multidão de pecados. Foi por isso que Jesus morreu na cruz. Nós podemos recomeçar hoje novamente.